Nós ouvimos a canção do hino 476, né? O cego de Jericó. Essa passagem está também em Mateus 20, 29, 34 e Lucas 18, 35 ao 43. São correlatas dessa mesma passagem. Só João que não registra, né? Vocês encontraram aí na Bíblia? Depois foram para Jericó. E saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando. E, ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, parando, disse que o chamassem. Chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. Versículo 50. E ele, o cego, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Jesus, falando, disse-lhe: que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Amém? Vamos orar? Irmãos, os irmãos do Alto da Paz, né? Nós estamos com esse novo microfone aqui, mas é da congregação, né? Mas Júnior aí conseguiu comprar. Nós vamos consagrar plena live, né? Pai de amor e de misericórdia, estamos aqui agradecendo a Ti pelo sustento e te pedindo, Pai, mais uma vez pelos irmãos que pedem oração, especialmente aqui a Ana Júlia, a filha da irmã Vilma, que está enferma. Que o Senhor visite aquela criança e traga cura sobre ela, Pai. Como também toda a família da irmã Vilma, o Gilberto, seu filho Josué. E tem misericórdia, visita nessa hora, Pai, essa família, consagrando aqui este microfone para a obra do Senhor aqui na congregação do Alto da Paz e recompensando aos teus servos que têm cooperado. E agora que o Senhor venha dar inspiração para que eu possa verbalizar uma palavra de Deus, para que nós possamos sermos consolados, edificados, exortados, Senhor, na presença de Deus, na pessoa de Cristo Jesus, o que nós te pedimos. Amém. Amém, meus irmãos, Alto da Paz. Temos lido aí uma passagem que já é bastante conhecida, né? O cego de Jericó. Glória a Deus. Baixa só um pouquinho o retorno, não é o fundo musical, né? Para não ficar muito alto. Essa passagem, ela, dentro do contexto bíblico, viu, irmãos? Ela está exatamente naquela última semana de Jesus, né? Note que no capítulo 11 de Marcos, Jesus, ele vai fazer aquela entrada triunfal, né? Uma semana depois, ele já iria passar por toda aqueles interrogatórios, né? Dos saduceus, fariseus, toda aquela cúpula religiosa que iria indagar sobre a autoridade de Jesus, sobre os ensinos de Jesus. Se você tem, e ele está se preparando para ir para o Calvário, para a cruz, para o julgamento final ali, que ele ia ser julgado pelo Sinédrio, pelas autoridades romanas, até enfim ser condenado à crucificação, ser morto e passar pelo sepultamento. O seu corpo seria então sepultado e no domingo pela manhã seria ressuscitado. Mas antes disso, Jesus passa por Jericó, uma cidade que aparentemente, né, a gente sabe que tem umas versões aí que ele entrava e na outra ele saía, porque tinha duas cidades. A cidade de Jericó, a velha, ela foi amaldiçoada no tempo de Josué.
Então essa cidade ela tem uma representação muito interessante, né? Note que quando o bom samaritano, melhor dizendo, o homem que foi assaltado lá na parábola do bom samaritano, ele descia de Jerusalém para Jericó. Lá ele foi assaltado e foi deixado como quase morto. Então ali nós temos um símbolo também, né, de uma cegueira espiritual por parte de um homem, aparentemente um judeu, que descia, né? Geograficamente, Jerusalém ficava no alto. Era uma cidade de, né, a altura lá em cima. Mas Jericó representa exatamente, né, a perca da visão espiritual. Na cidade de Jericó, nós temos um homem que, mesmo indo à igreja, mas ao invés, estou falando no sentido espiritual, ao invés de crescer, ele estava descendo. Esse texto tem um lado geográfico, mas tem um lado espiritual. Quando a pessoa perde a visão de Deus, ela começa a descer espiritualmente. Ela começa a cair espiritualmente. Então note que tanto o sacerdote como o levita também, eles não tiveram uma visão de misericórdia do homem que tinha sido assaltado e precisava de um socorro. Então representa essa perda da visão para com a humanidade. Glória a Deus. Então Jericó, apenas antes de cumprir aquela semana, a última semana, Jesus passa em Jericó. Note aí no versículo 46, irmãos, que havia, presta atenção, saindo ele de Jericó com os seus discípulos, Madiel. Então os discípulos, eles são distintos da multidão. Note essa frase aí. Em que lado você está? Você é um discípulo ou você é mais um na multidão? Ou você está à beira do caminho? Espiritualmente, esse homem, ele representa uma perda da visão para com Deus. Pessoas que estão à beira do caminho, assentado. São pessoas que precisam de ter um encontro com Cristo. Os discípulos estão ali, andando com Cristo, vivenciando Cristo, aprendendo de Cristo, sendo doutrinado por Cristo. A multidão sempre estava ali querendo comer do pão, receber um milagre, mas tem isso hoje? Tem. Tem os discípulos e tem a multidão. Tem as pessoas que apenas seguem a Jesus para alcançar uma casa nova, alcançar um casamento, para ter uma bênção material. Mas é a multidão. Mas os discípulos, eles seguem a Cristo. Nós somos chamados para sermos discípulos. O Senhor estava doutrinando os seus discípulos para eles abrir os olhos, como eu preguei numa semana passada, e levantar e ver os campos que estão brancos para a colheita. Mas eu quero destacar aqui os discípulos distintos da multidão. E Bartimeu, cego, filho de Timeu. A palavra Bartimeu é filho de Timeu. Ele levava o nome do pai, né? Como fulano é filho, ou Júnior. Mas ele era o nome do pai dele, Timeu. Então ele estava junto ao caminho. E ele era uma pessoa que dependia da bondade das outras pessoas. Ele mendigava. Glória a Deus. Note aqui no versículo 47, que apesar das suas limitações, mas algo incomodou aquele homem, porque mesmo não tendo visão, ele, até eu falei isso aí na semana retrasada, que a pessoa consegue desenvolver outras áreas.
na área que você é deficiente, mas outras áreas você consegue desenvolver. E ele percebeu um movimento muito grande, uma multidão ali junto de um personagem. Ele perguntou: quem é essa pessoa tão importante que está passando em revista a cidade de Jericó? Quem é essa pessoa que passa em revista a cidade? Queira Deus que a pessoa não perca uma oportunidade de ouro de encontrar-se com este amado, este Senhor, este Cristo. E a Bíblia diz que ouvindo, aí ele perguntou: quem é que está passando? Aí ele disse: não, é Jesus de Nazaré. Essa palavra Jesus de Nazaré, né? Claro que o apóstolo lá perguntou: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Certamente as pessoas eram analisadas pelo lugar onde elas moravam. Se ela veio de Nazaré, então havia um desprezo. Mas esse Jesus não é para ser desprezado. Ele é um personagem, uma pessoa muito importante que jamais o homem pode desprezar. Como as pessoas, né, têm desprezado. Mas no momento da angústia, as pessoas sabem o valor que Jesus tem. Então nós estamos aqui nessa noite, né? Se você já ouviu falar muito do Jesus Nazareno, está na hora de você entregar a sua vida ao senhorio dele. Porque ele está dando uma oportunidade para nós. E nós não podemos perder essa oportunidade. Agora, além de saber quem era Jesus de Nazaré, o cego usa uma outra coisa, eu acredito que seria uma doutrina fundamental para a igreja de hoje. Sabe qual é, Madiel? Jeremias 33:3. É verdade. Clamas a mim. O clamor de um homem, Deus, quando visitou Ezequiel, o Senhor disse: eu estou procurando um homem que possa estar na brecha, clamando pela cidade. Glória a Deus. Como nós precisamos clamar pela nossa cidade onde nós moramos, Fortaleza, capital do estado do Ceará. O clamor, ele pode mudar a situação. Uma situação que pode estar em derrota, o clamor pode trazer a vitória. Uma situação de doença, o clamor pode trazer a cura. Uma situação em que a pessoa está à beira do caminho, mendigando, Deus pode transformar e fazer dessa pessoa um discípulo seu. Glória a Deus. Irmãos, note aí. Cadê o fundo musical? Tem? Note aí no versículo 47. O clamor do cego de Jericó. Ele clamou. Mas ele não usa a terminologia o Jesus de Nazaré. Não. Ele usa a terminologia teológica, messiânica, aquela mesma que eu vi naquela mulher, que lá ela estava lá nas cercanias de Tiro e Sidom. Jesus, filho de Davi. Jesus, filho de Davi. Esse é o nome messiânico de Cristo. Então ele reconhecia aquele Jesus que os homens desprezavam como o filho de Davi, o que iria assentar-se no trono de Davi, o que iria reinar sobre tudo e sobre todos. Ele é o filho de Davi. E outra coisa, ele clama à pessoa certa. Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Não existe outro mediador, nem medianeiras. Só há um mediador, diz o apóstolo Paulo a Timóteo. Não há mediador entre Deus e os homens. Se você quiser clamar nesta hora, clame por Jesus. Ele é o Deus vivo.
Ele ressuscitou dos mortos. Ele não está na cruz. Ele não está mais na sepultura. Ele ressuscitou. Ele está à destra do Pai. Ele atende o seu clamor. A Bíblia diz: no dia da minha angústia clamei. No Salmo 40, Davi estava debaixo de uma opressão. Ele diz: Deus ouviu o meu clamor. Ele me tirou da sepultura, da sombra da morte. Ele me libertou. Ele foi ao meu encontro. Não há porta fechada que o clamor ao Deus vivo, Deus abre as portas. Deus traz a cura da cidade. Deus dá uma nova visão de mundo, visão de realidade, visão espiritual. Jericó, interessante, o clamor daquele cego incomodou a multidão. A multidão não quer clamar não, Madiel. A multidão, para essa geração de hoje, tem misericórdia de nós, Deus. A multidão que só quer receber o milagre, mas não quer orar pelo milagre. A multidão que quer receber a cura, mas não quer orar pela cura. A multidão que quer receber a bênção, mas não quer orar o abençoador. A multidão que quer comer do pão, mas não quer orar o provedor, que é Deus, que é Jesus Cristo, o Senhor. Essa é a multidão que se incomoda com o clamor de um cego. Que ele clama, ele apela pela misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. É um clamor de um pecador que pede a misericórdia do Salvador. É o clamor do perdido que pede o perdão dos seus pecados. É o clamor de alguém que está precisando de uma intervenção de Deus. Glória a Deus por isso. Aleluia. Ele tem misericórdia mesmo. Deus não resiste ao clamor. Essa aqui é a verdade. Mas vamos continuar. Vamos lá. O cego percebeu que aquela pessoa que estava passando ali era Jesus de Nazaré. O cego clamou ao filho de Davi para que ele tivesse misericórdia dele. Mas o cego vai encontrar obstáculos no caminho. Toda vez que você clamar, eu lembro que Daniel clamou 21 dias, né, Madiel? 21 dias. Houve entidades espirituais que se colocaram contra, porque Daniel estava clamando pela restauração. Já havia passado 70 anos que o povo estava recluso em Babilônia. E a palavra profética que Deus falou através do profeta Isaías, no 45: eu irei adiante de ti, tirarei os ferrolhos, as barreiras, abrirei caminhos, eu usarei ao meu pastor, que ele usa lá um nome, é o governador lá, o rei da época dos medos persas, Ciro. E ele vai clamar baseado nessa promessa. E há uma barreira impedindo do Daniel receber o milagre. Mas Deus envia o arcanjo. E o arcanjo entra na batalha e destrona e desfaz o poder daquela entidade que estava ali atrapalhando. Porque o clamor de Daniel chegou desde o início do primeiro dia. Mas Deus estava ali ouvindo o clamor de Daniel. Depois de 21 dias, Deus trouxe a resposta, Madiel. Glória a Deus. Então, a multidão se opõe ao cego. Eles repreendem: pare de gritar, pare de orar. Tem gente que está incomodado com a sua oração, mas não pare de orar não, irmão. Não pare de louvar, não pare de ler, não pare de adorar, não pare de clamar. Essa que é a verdade. Se nós pararmos quando as barreiras surgem, quão pequena é a nossa força.
mas a nossa força está em Deus. Nós precisamos continuar. E olhe, as barreiras não impediram o homem de clamar, porque diz a palavra no versículo 48, note aí o 48, mas ele clamava cada vez mais. Mas ele clamava cada vez mais. Mas ele clamava cada vez mais. Por que você parou? Por que nós estamos parados? Precisamos de clamar pela nossa cidade de Fortaleza. Precisamos de clamar pela nossa nação brasileira. Precisamos de orar pelas autoridades. Precisamos de clamar pela intervenção de Deus. Para que nenhuma amarra, para que nenhuma doença, para que nenhum mal prevaleça, para que nenhum poder das trevas prevaleça. Precisamos clamar pela cidade. Glória. Jericó é um símbolo de mundo. Jericó é uma cidade que está sob a maldição. Mas se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, se converter dos seus maus caminhos, clamar, eu ouvirei dos céus, eu perdoarei os seus pecados, eu sararei a sua terra. Glória a Deus. Essa é a promessa de Deus para aqueles que clamam. Deus vai dar a resposta. Apesar da oposição, mas o homem clamou cada vez mais. O que mesmo? Versículo 48. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Versículo 49. O clamor, irmãos, sabe o que faz? Jesus está em rumo de Jerusalém. Jesus está indo para a sua última semana do seu ministério. Jesus está para concluir, consumar. Ele está em atividade. Mas o clamor de uma pessoa simples, note aí, o clamor de uma pessoa simples, não era um teólogo, não era um sacerdote, não era um levita, não era uma autoridade eclesiástica, não era um líder da sinagoga, não, era um ceguinho que mendigava à beira do caminho. Um alguém inexpressível, alguém que ninguém dava valor. Mas escute, o clamor dele fez Jesus parar aquela comitiva. Ele parou. Jesus parou com o clamor do cego de Jericó. Ele parou. Olha, Deus, ele não é um líder. Jesus Cristo não é aquele líder que está tão ocupado, né? Parece aquele Elias lá no Monte Carmelo. Eu lembrei-me agora. Elias, quando estava lá, o povo, o sacerdote de Baal, manda fogo aqui, Baal, e clamou até o meio-dia. Elias, fala mais alto, eu acho que ele está dormindo, fala mais, eu acho que ele está viajando, eu acho que ele está muito ocupado, ele não tem tempo para vocês não. Esse é o Baal. Ele não tem tempo para você, ele está muito ocupado. Mas eu quero dizer que o nosso Senhor, o Filho de Davi, ele ouve o clamor do pecador. Ele ouve o clamor de um pecador arrependido. Ele ouve o clamor de uma pessoa humilde. Ele para a sua atividade eclesiástica ministerial. Ele para por causa do clamor de um cego. Ele parou. E ele diz: chame Bartimeu, chame ele. Ele chama pelo teu nome. Ele te chama nesta hora. Vem até Jesus. Vem até a mim, que eu vou te esclarecer, eu vou te iluminar,
eu vou te abrir os teus olhos, eu vou te abençoar, eu vou te perdoar, eu vou te restaurar, eu vou te fazer de você um discípulo de Cristo. Essa que é a verdade que está precisando. Porque tem muita gente que só segue, mas não é discípulo. Tem muita gente que só vai aonde Jesus vai, mas não segue. Só quer receber, só quer comer. Tem irmão que só vai para a igreja. Não, só vou se for a festa, porque vai ter a merenda no final. O Júnior disse aqui que é bom. Mas trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Porque na hora que Jesus arrochou a doutrina em João 6, muitos daqueles discípulos que só seguiam a Jesus por interesse, porque tem, abandonou o barco. E Jesus, ele não gosta de Jesus não gosta de adular gente falso, não. Ou é ou não é, ou quer ou não quer. Você também quer ir, Pedro? Pedro diz: para quem iremos nós? Só tu tens as palavras da vida eterna. Eu estou com... Apesar dele falhar depois, ele se reconciliar, mas ele falou a palavra certa. Para quem iremos nós? Para aqueles que têm desistido da fé, para aqueles que têm voltado atrás. Esse é o momento. Coloque o seu nome aí nos comentários da página da TC Alta Paz e diga: eu quero hoje aceitar me reconciliar com Jesus. Eu quero hoje voltar-me para Deus. Eu quero ser um discípulo de Cristo, mas um discípulo de verdade. Não é só discípulo interesseiro, não. Jesus para. Agora vamos aqui para o versículo 49, irmão Madiel e Júnior Paiva. Ele parou, disse que chamasse, e a multidão chamou o cego. Agora a multidão está cooperando, porque a multidão embarreirou, mas percebeu que Jesus é humilde e atende o clamor dos humildes. Ele mandou chamar o cego e disse: vem depressa, porque o mestre te chama. Tenha bom ânimo. Agora que ele deu uma palavra boa, porque tem gente, né, que só traz palavra desanimadora, mas tem que ter bom ânimo mesmo. Diante das provações, tenha bom ânimo. Diante da luta, tenha bom ânimo. Diante da enfermidade, tenha bom ânimo. Diante da peleja, tenha bom ânimo. Diante das coisas que você tem que passar, tenha bom ânimo. Glória. Irmãos, o versículo 50, Jesus está chamando. Ele chama você pelo teu nome: Bartimeu. Ele chama você pelo teu nome: vem. Ele te chama. Olha, uma coisa muito importante é porque esse homem, ele era cego, mas o versículo 50, glória a Deus, diz que ele, lançando de si, irmão Madiel, a sua capa, lançando de si a sua capa, talvez ele estava ali, né, naquela sua mendigância, tinha ali os seus objetos pessoais, ele quase que lançou de si a sua capa e levantou-se depressa e foi ter com Jesus. Esse é um versículo chave para todo aquele que clama, porque quando Jesus chama, muitas pessoas estão enroladas na vida com alguma capa. A capa também representa os velhos hábitos, a velha natureza. A capa representa a religiosidade. Tem gente que não quer largar a capa da religiosidade, que não quer largar a capa dos velhos costumes, que não quer largar a capa para se tornar discípulo. Para se tornar discípulo, meu amado, tem que largar a capa, tem que levantar-se, tem que vir a Jesus, tem que ter com Jesus. Levantou-se e foi ter com Jesus. Aí Jesus vai falar com ele. Uma coisa muito importante, Madiel, 51.
Alguém até disse que Jesus era humorista, mas Jesus, o clamor, escute aí, o clamor, Madiel, tem que ser específico. Entendeu? Eu vou orar por todo mundo. Não, seja específico. Vou orar pela minha nação brasileira. Vou orar pela restauração da economia do nosso país. Eu vou clamar pela saúde da nossa nação. Eu vou clamar para que a liberdade de expressão seja um direito a todos. Eu vou clamar para que nós vivamos um país democrático. Eu vou clamar para que a nação prospere. Eu vou clamar pela minha cidade, Fortaleza. Eu vou clamar pelo meu estado, Ceará. Eu vou clamar de forma específica. É isso que Jesus está dizendo aqui, Madiel. O que queres que eu te faça? Hein? Qual o seu problema? O cego foi lá: Senhor, o Senhor sabe de tudo. Antes de eu falar, o Senhor já sabe. Mas Ele quer ouvir o seu clamor. Ele quer que você seja específico. O clamor tem que ser específico. E que eu tenha vista. Mestre, que eu tenha vista. Ele já chamou Jesus de mestre, porque ele quer aprender com Jesus. Irmão, bem-aventurados são aqueles que aprendem a palavra de Deus, que se tornam discípulos de Cristo. Porque tem discípulo que acha que já sabe de tudo. Esse não sabe de nada. Acha que já sabe de tudo, não sabe de nada. Mestre, eu quero ver. No 52, para a gente finalizar, Jesus lhe disse: vai, porque a tua fé te curou, te salvou. E a partir, aqui eu preguei algumas vezes que a cura foi por etapa, aqui foi instantaneamente. Logo, essa é uma expressão que o apóstolo, o escritor Marcos, imediatamente, logo, ele viu e seguiu. Veja, eu até citei o cego que guiou o cego, vão tudo cair no abismo. Mas quando você viu, seguiu a Jesus pelo caminho. Ele se tornou não mais um na multidão, não mais um que está à beira do caminho, mas se tornou um discípulo que segue a Jesus pelo caminho. Eu quero saber nessa hora, se alguém que está na escuta dessa página do Facebook, você quer nessa noite seguir esse caminho? Cristo? Eu tenho que ir para a igreja evangélica? Eu tenho que mudar de religião? Não. Você tem que seguir a Jesus. Siga Jesus. Siga a palavra. Siga Jesus pelo caminho. Eu quero nessa hora fazer uma oração para as pessoas que querem aceitar Cristo, se reconciliar com Deus. Se tiver alguém, coloque o seu nome aí nos comentários, faça um comentário aí. Nós vamos orar, fazer um clamor agora, um clamor pela família, um clamor pela vida, um clamor pela saúde, um clamor pelos doentes, um clamor pela restauração, um clamor pela igreja, um clamor para que Deus purifique, tire todos os objetos, toda a capa velha, e Ele revista-nos da couraça da justiça, porque nós não temos justiça própria, a nossa justiça vem de Cristo. Então, meus amados, que essa doutrina do clamor seja uma doutrina não somente pregada, mas sobretudo, Madiel, vivida, né? Vamos chamar o Madiel Santiago, nosso missionário aqui da Serrinha. Ele vai fazer uma oração de fogo. Cadê o microfone do homem? Vamos orar aqui continuar orando pela Rosiana, que está fazendo cirurgia de pedra na vesícula. Orar pela Lucimar, que passou por um processo de câncer, está se tratando, para Deus fortalecer a imunidade dela. Glória a Deus. Orar pelo meu tio Elias,
que está com um problema na perna, uma ferida na perna. Orar pelos demais irmãos da igreja, Francisco Vieira, Vilma, Ana Júlia, toda a congregação, toda a cidade de Fortaleza. Ore pela cidade de Fortaleza, Madiel. Vamos ouvir aqui o nosso missionário Madiel, da Serrinha do Jardim Acácio. Vamos lá. Eu saúdo a todos com a santa paz do Senhor Jesus. Palavra bem objetiva para os dias atuais, né? E antes de eu orar, deixa essa música aí. Eu quero dizer uma coisa para você, que aquele cego estava na beira do caminho. Quem está na beira do caminho está sem a opção para alguma coisa. Então sai agora da beira do caminho e vai de encontro ao caminho, porque lá você vai se encontrar com Jesus, o que vai tocar no teu problema. Esquece o teu problema, traz o teu espírito para junto da tua matéria e nós vamos clamar por ti. E hoje é dia de vitória. Glória a Jesus. Deus já está nesse lugar, dizendo que vai pela tua fé tocar no problema que tu disse. Tá tão difícil. Diz o problema que Deus é maior e Ele vai diminuir e tu vai ver Jesus. Fecha teus olhos. Nas tuas mãos tem uma brasa de fogo. E essa brasa de fogo está vindo do céu para que tu bote em cima do teu problema, da tua doença. E Deus vai curar. Porque Ele disse no livro de São Marcos: seguirão aos que crê em teu nome farão nova língua. E se beber uma coisa mortífera, não te fará dano algum. E por a mão nos enfermos, nos problemáticos, nos encarcerados, nos endemoniados, nos cancerosos serão libertos. Altíssimo Deus, pela autoridade do teu Filho Jesus, nós já estamos entrando dentro dessa concentração de oração. Já estamos entrando aonde nós não podemos entrar, mas nós já estamos entrando pela permissão da oração. Deus, quantas vidas! Aquele moço ali que está passando por um vale, e tu tem obras, amarra a morte, fecha a sepultura, quebra os carcão e dá mais uma prioridade de vida. Assim como tu desse as minhas, Senhor, eu também sou testemunho vivo do poder de Deus. Ei, sinta aí Jesus tocando. Sinta a mão do Mestre. Você que está na beira do caminho e passou para o caminho. Quando a Bíblia diz que é uma ligação entre Deus e o homem, é quando ele fecha os olhos. E esse problema está sendo agora tocado como sobre ai. Deus cura essa dor. Visita o caderno de oração com quantos nomes, Senhor, notados. Pode ser para você, Satanás, que nós não vamos ser vencedor. Mas o meu Deus diz uma coisa: que não há dor, mal que Ele não possa curar. E Deus já está fazendo hoje o que Ele não vai fazer amanhã. Hoje tu vai dormir em paz. Solta as costas, solta a coluna, solta esse braço. Onde está o mal?
onde você pensa que está com essa doença horrível. Solta o ventre, solta o ventre, junta e medula, Pai. Alguma coisa que foi feita hoje está atingindo esse corpo. Mas o meu Deus, Ele já está dando autoridade para você respirar bem fundo, soltar o teu fogo, que algo vai ser arrancado hoje. Oh, glória! Eu sinto que algo do céu já está descendo aí, nesse doente, nessa senhora, nesse varão, nesse jovem, nessa viúva, no necessitado, em todos os irmãos de Alto da Paz. Olha que lindo Jesus tocando. Ei, Jesus está tocando. Nas tuas mãos tem uma brasa viva de fogo. E eu tenho uma certeza pelo poder desta palavra, que Jesus, pelo poder dessa palavra, já está arrancando. E alguém vai testemunhar por essa noite o que meu Deus já está fazendo. Sente, sente, recebe. Oh, da Findobia séria. Recebe do Senhor. Tu desviado, está afastado e ainda não quer voltar. Mas sinta aí a misericórdia de Jesus. Sente o fogo que Deus te dá. Porque a minha palavra é martelo. Quem me usa penha, quem me usa pedra. Essa irmã, meu Deus, que vai se operar. Mas se tu bem quiser, Senhor, ela pode botar essa pedra agora para fora. Pelo poder da oração. Eita, Satanás. Tu quer confundir a igreja de Jesus. Mas o meu Deus disse: em todas essas coisas nós somos mais do que vencedor em Cristo Jesus nosso Senhor. Deus já está tocando. Tu, mulher que está de joelho, recebe do Senhor um toque. Moura, pega, Núria. Recebe do Senhor o sopro do Espírito de Deus. E sai daqui e passeia aí. Tu atribulado. E o problema foi grande. Mas nessa noite Jesus já está enxugando o plano. Oh, Ceará, tu és abençoado. Fortaleza, tu és abençoado. Porque nós sabemos que vai acabar, meu Deus, todo esse cativeiro. Tu tá sentindo aí? Tu tá sentindo? Eu sinto o Xuribi Naraço. Eu sinto que algo diferente está sendo acontecido. Ô lindo, ei, olha aí Deus tocando. Ei, olha aí, mal. Tu não pode abaixar a cabeça. Levanta agora a tua cabeça. E estende a tua mão para cima. E recebe lá do alto um renovo. Um renovo de cura. Um renovo de saúde. Um renovo de saúde agora. Glória. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa desse pai há uma